conheço uma galera que parece, não dá pra afirmar, mas parece que o cara se sente libertado pela certeza. E eu acho que é exatamente o contrário, cara. Quanto mais certezas eu tenho, e não são, na verdade, acho que quase nenhuma, eu me sinto muito mais livre quando eu não tenho certeza. Porque Sei. eu me sinto aberto a ouvir o teu ponto de vista aí, o dele, o dele e o dele. E isso tem o potencial, cheguei a essa conclusão, não sei nem como, mas isso tem o potencial de me tornar uma pessoa que capaz de considerar mais possibilidades. Ter uma certeza sobre qualquer coisa, e aqui eu posso incluir até a fé religiosa, não consigo me sentir mais livre, sabe? Pelo contrário, eu me sinto mais preso. Porque, vamos lá, a partir daquele momento que eu tenho certeza de alguma coisa, eu vou lutar para defendê-la até o fim e tudo que vem, que é contrário, o que foge um pouco, já não serve para mim. Então, eu não acho essa posição muito inteligente do ponto de vista da evolução do raciocínio mesmo, humano, É, sabe? porque você não consegue experimentar, né? Cara, Experimentar, eu digo, a ação de uma ideia na sua cabeça. a possibilidade de que talvez aquilo ali não seja verdade. Ó, de vez em quando vem uns religiosos aqui, pastores, ou sei Ah, lá. é? Vem uns caras aqui. E aí sempre rola uma parada que não é tão na cara, talvez não seja nem a intenção deles, mas eu me sinto meio numa posição de, putz, cara, eu acho que esse cara tá tentando me converter. E assim, cara, eu vou te falar de coração, eu queria, porque não sei, cara, eu acho que a gente saber o que acontece depois que morre, com toda essa certeza que eles têm, parece ser libertador. Só que, pô, pra mim, não é uma. Eu não consigo fazer isso de mentirinha, sabe? Sei. E eu consigo imaginar e eu consigo propor, inclusive, situações ou cenários que talvez aquilo ali não seja verdade, sabe? Eu consigo imaginar uma realidade que aquilo não é verdade. Só de imaginar essa realidade, eu acho que isso me impede de ser, por exemplo, um cristão de verdade, sabe? Ainda que exista a racionalidade, fala-se muito sobre isso no meio cristão hoje, da fé racional e tal. Sei. Mas eu não consigo atingir isso, porque toda vez eu consigo. Não é nem checkmate, mas pôr em xeque Sei. alguma coisa. E esse cheque é suficiente pra não me sentir à vontade de, sabe, embarcar nessa. A religião, a fé, ainda que algumas pessoas tenham uma fé, um tipo de fé que pode encantar a vida, né? No sentido de pessoas que você vê que são movidas por uma fé gigantesca e escrevem livros maravilhosos e que até fazem bem quando você lê. Filósofos, Certo? inclusive, né? Tem figuras assim. Agora, a fé, a religião em geral, ela é de alguma forma facilmente posta em xeque. Facilmente. Facilmente posta em xeque. O que não implica, necessariamente, que o fato de você pô-la em xeque no plano racional, que a pessoa vai perder a fé. Sim, sim. Afinal, a fé é o contrário disso que você está propondo. Fé é acreditar ainda que você não saiba. Na verdade, é basicamente isso. Por isso que muitos cristãos dizem e têm dito ao longo da história de que fé é uma questão de graça. Tem uma famosa passagem de um filósofo do século XVII chamado Blaise Pascal, francês. Como é que tu lembra esse nome todo, cara? É meio que teu trabalho, né? É isso aí, você já respondeu. Vai lá, vivo continua. no meio disso o tempo inteiro, né? Lendo esses caras, escrevendo livros sobre eles e tal. Eu escrevi 2 livros sobre esse cara, especificamente, esse cara. Por que ele é tão encantador? Deve ter a ver com o que você vai falar agora. Então, tem a ver com uma série de coisas a minha história de estudar filosofia e me interessar pela filosofia e tal. Eu cheguei na faculdade de filosofia com 25 anos. Não, 24? Sei lá, alguma coisa assim.
Porque eu tinha vindo de 5 anos de medicina, né? Aham. Quer dizer, parei no meio, tranquei, fui pro kibbutz, voltei. Teve esse, digamos, Teve um essa professor que te brecha no falou meio. umas paradas que você viu que aquela ali não era tua, tua Isso aí, parada. Eu exatamente. lembro. O professor me falou É. isso. Então eu cheguei e já não era moleque na faculdade de filosofia. Então isso faz, quer dizer, moleque em relação a quem estava com 18 anos, né? Eu já estava com 25 e tinha um filho, né? Era casado, isso muda, você é casado, Sou. né? Tem Duas filhas, meninas, é. não é? Eu lembro das suas filhas. Então assim, isso já muda um pouco a percepção da realidade, né? Com certeza, Né? profundamente. Profundamente. Então assim, mas esse cara que era matemático também, teólogo, ele tem um famoso, ele escreve em fragmentos, né? Ninguém sabe se ele cortava, enfim, outra história. Mas chegou até nós fragmentos. E tem um fragmento que é o fragmento da famosa aposta pascaliana, que é uma coisa assim que, em certos ambientes, você pode escutar isso assim como o clímax da sofisticação. Puta, o cara conhece a aposta pascaliana. Tá. Né? Vou usar isso, então. Então Eu vou, fala com meus isso que vai óculos. pegar bem. Vou botar uns óculos, põe óculos e fala aposta isso. pascaliana. Mas você tem que lembrar o que é. Eu vou dizer agora Tá bom, o que tá é. bom. Né? Farei Então, esforço. A aposta pascaliana, ele imagina, Pascal, que era um cristão convicto, né? Ele imagina um sujeito que não acredita em Deus, o que a gente chamaria hoje de ateu, naquele contexto dele lá se chamava de libertino, né? E ele imagina esse cara e ele imagina tentando explicar para esse cara que, em termos de probabilidade, é melhor acreditar em Deus. Tá. Pascal é um dos fundadores do cálculo de probabilidades. Tá. Tá? De Era certa matemático. forma, eu concordo. Então, aí ele vai falar assim, veja bem, se você apostar que Deus não existe e você morrer e ele não existir, tá 0-0. Né? Se ele existir, tá fudido. Se você apostar que ele existe e ele existir, cara, estourou. Investimento eterno na felicidade, seja lá o que for. Agora, se você apostar que ele não existe e ele existir, você se fudeu. Total. Né? Porque você vai chegar Porque lá... aí existe inferno, existe essa porra aí toda, ele vai se dizer, fudeu. eu estava aqui, você não acreditou, agora é tipo assim, você não quis investir seus aninhos de vida na Terra, na minha existência, agora você vai pagar a eternidade por isso. É um péssimo investimento o ateísmo, desse ponto de vista. E essa é a aposta pascaliana. É melhor apostar na existência de Deus. Só que ele lá... É interessante isso, porque esse conceito aí, essa linha, esse pensar aí, um idiota consegue chegar nessa conclusão também. Então... Eu sei por quê, porque a gente já discutiu isso aqui antes. Então, o Pascal ele era um matemático, filósofo, teólogo, criou uma máquina que é ancestral da máquina de calcular, do computador, porque o pai era coletor de impostos, para ajudar o pai na coleta de impostos. Mas a conversa que ele está imaginando com esse cara, normalmente se para nesse momento, em que ele diz que ele dá um tipo de checkmate. Do ponto de vista de probabilidade, se você investir na existência de Deus e ele não existir, você morreu e acabou. Né? Agora, o contrário... é uma perda que você vai ter que realizar muito alta. Então, do ponto de vista da lógica de probabilidades, é melhor você viver como se Deus existisse. Né? Aí o ateu libertino vira para ele no final e diz, eu concordo com você, mas eu não consigo acreditar em Deus nem assim. Né? Se acreditar tiver a ver com que eliminar toda a chance de dúvida, se a fé... eu não consigo ter fé nem assim. Eu entendo que a lógica probabilística aponta para que é melhor investimento apostar na existência de Deus, mas eu não consigo ter fé. E aí, nosso amigo Pascal, não vou entrar aqui na teologia dele, jansenista, que é uma questão técnica, a fé é uma questão de graça. Entendi. Não tem nada a ver com razão. Não tem nada a ver com eu calcular qual é o melhor resultado, não sei o quê. Algumas pessoas têm, outras não têm. Entendeu?